Bem, eu chamo-me Dinardo Fernandes, sou natural desta freguesia, onde nós estamos, sede do Concelho de Santana. Farei no próximo sábado 37 anos. Os meus pais são naturais também cá de Santana. Os meus avós da parte materna também, os avós da parte paterna eram do Porto da Cruz, aqui ao lado, no concelho de Machique, mas vieram há muitos anos para Santana, já faleceram, mas vieram à procura de melhores condições de vida, curiosamente, porque Santana era uma freguesia e é, do ponto de vista dos terrenos agrícolas, mais favorável para trabalhar do que o Porto da Cruz. O Porto da Cruz é uma terra de socalcos, muito difícil, muito agreste para a prática agrícola. E os meus avós vieram já com 5 filhos atrás e depois ainda tiveram mais 7 filhos cá. Portanto, numa casa de colmo, os meus avós paternos viviam numa casa de colmo, que ainda existe. Infelizmente já não está como original, porque depois começou a se tornar bastante custoso, caro, manter o colmo. Na altura também não haviam os apoios que hoje em dia existem por parte da autarquia, mas a minha vida resume-se um bocadinho, ou muito, aliás, à figura dos avós, também porque fui criado por eles até aos 9 anos. Os meus pais emigraram durante esses primeiros 9 anos e, portanto, fiquei ao cuidado dos meus avós paternos. São figuras importantíssimas na minha vida, tanto do lado da mãe como do lado do pai. Há 3 anos também fui pai, o que também acrescenta à minha vida um significado, obviamente, bastante grande. Cerca de 2 anos assumi a presidência da Câmara em substituição do então presidente, que foi para outras funções. No final do ano passado, em outubro, então fui a eleições e neste momento estou como presidente da Câmara de Santana, que é uma honra, mas uma responsabilidade bastante grande, numa fase importante, considero eu, da vida deste concelho, porque Santana precisa, obviamente, de investimento, precisa de ter capacidade de captar e também de fazer com que os jovens possam cá ficar. Mas isso só acontece havendo emprego, havendo trabalho, havendo uma malha económica que permita, de facto, existir condições de vida neste concelho. Isto para falar do percurso mais político e da minha pessoa, que não é nada de extraordinário, mas, enfim, já tinha tido funções como vereador na Câmara e, portanto, considero que essa experiência foi também muito importante para eu conhecer as 6 freguesias do concelho de Santana, que é o segundo maior concelho em termos geográficos da Ilha da Madeira. Para Jersey, que é uma ilha no Canal da Mancha, ilha essa que ainda hoje acolhe provavelmente milhares de madeirenses. Na década de 80, de facto, houve uma migração enorme para essa ilha, também para a ilha de Guernsey. O meu pai já tinha estado em solteiro na Venezuela. Quando vem para cá, a minha mãe tinha receio de ir para a Venezuela. A Venezuela já era um país, na altura, considerado perigoso, e então uma das condições para a minha mãe casar com o meu pai foi ok, casamos, mas vamos para um sítio diferente, e neste caso foi para Jersey, uma ilha muito importante também, que faz parte, obviamente, do meu imaginário, que nunca lá esteve, mas gostava de lá ir. E tenho mais 2 irmãs, porque nós temos a curiosidade que todos nós, entre aspas, fomos fabricados em Jersey, mas nascemos cá, portanto não nascemos lá. Na altura, por razões legais e burocráticas, era muito difícil que os imigrantes tivessem lá os seus filhos, e então os meus pais também tiveram sempre aquele objetivo de conseguir amealhar o máximo que pudessem num curto período de tempo para regressar à Madeira. Parece-me que isso também sempre foi um objetivo muito seguro da parte deles,
e portanto eu tive que ficar com os meus avós, a minha irmã do meio também, a mais nova não chegou a ficar. Mas de qualquer forma a imigração marcou muita gente da minha geração, muitos colegas meus que ficaram com os avós e pronto, eu considero que também tive sorte porque os pais emigrarem e deixarem os filhos com os avós nem sempre têm a capacidade de, enfim, dão amor, mas a educação, a disciplina, nem sempre isso acontece. E eu tive a sorte da parte dos meus avós maternos, ter tido não só o amor, mas também ter tido a educação que hoje é bastante útil para a minha vida. Mas sim, eram tempos complicados para pessoas da minha idade que tinham que ficar sem os pais. Estudei cá, tive aqui em Santana, tive um ano no Funchal, depois regressei a Santana. Entretanto, aos 23 anos, decidi entrar na faculdade, entrei em Lisboa, não acabei a licenciatura, continuo matriculado, pelo menos com uma esperança de que um dia consiga concluir, porque é uma área do conhecimento que eu adoro, que é o direito, e portanto, e também estando nesta atividade política, noto que o direito está em todo o lado, mesmo que a gente não note, é uma espécie de saber e conhecimento omnipresente nas nossas vidas. E quem exerce cargos políticos, os autárquicos, como é o meu caso, não somos nem devemos ser obrigados a conhecer da lei para podermos ser bons presidentes de Câmara ou bons vereadores, mas a verdade é que diariamente somos confrontados com decisões que é necessário que nós tenhamos a consciência daquilo que estamos a decidir em termos legais. E é necessário também percebermos aquilo que os outros nos estão a transmitir, os técnicos que dão pareceres, enfim, e portanto considero que é uma área fantástica, que eu gostava imenso de poder concluir a minha licenciatura, é verdade. Eu entro na vida pública, depois estava em Lisboa, e no segundo ano, e depois tenho um amigo, um colega, agora amigo, que fazia parte da Juventude Popular, que é a juventude do CDS, e esse meu amigo, na altura, convidou-me para ir ao almoço da apresentação da campanha eleitoral, da candidatura do professor Aníbal Cavaco Silva. Lembro-me que fui na Cervejaria Trindade, foi a primeira vez que lá fui, e então esse meu amigo convida-me, e eu perguntei, mas quem sou eu para ir a um almoço desses? Ele disse, vais comigo, o partido vai apoiar a candidatura do professor Cavaco Silva à presidência da República, tu és meu convidado. E assim fui. Quando lá cheguei, eram imensos deputados, alguns deles madeirenses que eu conhecia, e deputados eleitos pelo Círculo da Madeira. Aí eu percebi logo que tinha que fazer alguma coisa em relação à política, porque já era algo que eu cultivava, gostava. Eu sempre gostei muito de ver notícias. Lembro-me, por exemplo, mesmo em Lisboa, de gostar de ir à Assembleia da República assistir aos debates quinzenais, porque gostava imenso do debate entre, na altura, o primeiro-ministro era o José Sócrates, e depois tinha Francisco Louçã, que era exímio e muito feroz nos debates, Paulo Portas também era deputado, e portanto para mim aquilo era uma espécie de... era como ir ao teatro sem pagar nada, e gostava muito daquilo. E portanto, nesse dia, na Cervejaria Trindade, eu virei-me para esse meu colega de faculdade e disse-lhe, olha, eu gostava imenso de conhecer esta juventude partidária que tu fazes parte, sem compromisso nenhum. Ele, sim, não há problema, com certeza, eu fico agradado com isso. Entretanto, quando venho de férias de Natal, salvo erro, para a Madeira, acontece uma coisa curiosa, que foi, eu sento-me na fila do avião, onde vem um deputado madeirense, que na altura estava na Assembleia da República, e que atualmente é o Presidente da Assembleia aqui da Madeira, o José Manuel Rodrigues, e entretanto, a meio de nós há uma cadeira vazia durante a viagem, isto é de noite, e eu pensei, vou incomodar o homem, não sei se fica bem, pedi licença,
e comecei a fazer perguntas sobre... Na altura havia um deputado do partido que eu não gostava muito dele, achava que era uma nódoa. E então eu disse, como é que vocês conseguem ter lá um deputado destes? Ninguém ganha votos com o indivíduo daqueles no partido. E ele arrumou os jornais e disse-me, mas como é que se chama? Dinardes. Então, e porquê é que tem essa impressão sobre o meu colega? Bem, expliquei-lhe, na altura, não interessa agora dizer o quê, mas expliquei. E, curiosamente, eu não imaginava, porque conhecemos-nos, no aeroporto despedemos-nos, passado algum tempo, uma amiga minha cá de Santana, que já fazia parte daquele partido, convida-me para um evento do partido no Funchal. Quando chego lá, esse senhor, que é agora Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, lembrava-se do meu nome. Você é o Dinardo que veio comigo num avião e que fez-me aquelas perguntas, fico contente por estar cá, mas como é que o homem me conhece? Mas ele tem essa capacidade, não só ele é uma pessoa que... Há pessoas assim que conseguem decorar os nomes, é fantástico. E eu lembro-me perfeitamente que nesse dia conheci também o ex-presidente da Câmara de Santana, que foi a pessoa que me convidou para as listas, pois eu fui eleito vereador. Conheci o Dr. Teófilo Cunha, que também é uma pessoa fantástica, que nos recebeu com uma humildade característica dele, e pronto, e nesse dia assumi para mim mesmo. Aliás, ainda cheguei a perguntar a uma altura, a uma pessoa amiga, o que é que ela achava de eu entrar ou não entrar na política. Eu tinha medo, porque nem sempre foi fácil sermos de outro partido aqui na Madeira. Nós temos que, agora podemos dizer isto, mas não é fácil ser de uma cor política que não o partido maior aqui da Madeira. E claro que na altura eu tinha receio, pensei, mas que represálias é que podem existir? Mas depois, sinceramente, até encarei isso como uma causa, era quase como se pela democracia e pelo o direito a ter uma cor partidária diferente, eu quisesse também abraçar esta não direi causa, mas esta ideia de me meter, digamos, na política, que eu nunca imaginei que ia acabar sendo vereador, nunca imaginei que ia acabar sendo Presidente da Câmara, nunca, mas há uma coisa que eu sempre quis, eu queria ser deputado porque gostava imenso do debate político e já percebi que nunca hei de ser. Estas coisas funcionam às vezes ao contrário, a gente quer ser uma coisa, mas não conseguimos ser, então somos outra que não sonhávamos ser, mas temos que aproveitar aquilo que acontece. Portanto, não estou arrependido, acho que tenho ganho em termos pessoais muito, muito com isso, apesar de não é fácil nós sermos... enfim, as pessoas exigem e fazem bem a exigir, e nós temos que estar dispostos. E ser autarca não é como ser deputado, ou ministro, ou secretário de Estado, ou coisa que se pareça. É sair à rua e ter logo uma pessoa à porta da casa e eu tenho este problema para resolver, tenho um caminho para limpar, enfim, variedíssimas coisas. E, portanto, é exigente, mas também permite-nos aprender num curto espaço de tempo. Penso que é das atividades que permitem-nos aprender num curto espaço de tempo imensa coisa de várias áreas da vida, porque numa Câmara nós lidamos com tantos assuntos diferentes, como eu disse há pouco, desde o direito à contratação pública, desde a proteção civil, agricultura, obras públicas, e pronto, e não temos que perceber de todo, mas temos que estar sensíveis às coisas e tentar interpretar o que nos dizem da melhor forma para depois decidir bem. O maior desafio de ser Presidente da Câmara Municipal de Santana é talvez me confrontar com a falta de pessoas no Conselho, com o envelhecimento das pessoas. É verdade que isto é um mal da Europa toda, quer dizer, a crise demográfica afeta a Europa toda e a Madeira foi a região do país que mais pessoas perdeu nos últimos 10 anos. Santana, obviamente, também contribui para isso. Não há uma varinha mágica para resolver esta situação, mas há responsabilidade da nossa parte, em termos políticos e autárquicos, de tentarmos ajudar a que, pelo menos, o problema não se agudize, não se transforme
num problema maior. Mas a verdade é que o maior desafio é isso, é todos os dias pensarmos que um investidor que chega à Câmara, que um agricultor que se dedica a esta atividade aqui em Santana, com um hoteleiro que quer ter mais quartos ou abrir uma unidade turística, que um empresário que quer abrir uma padaria, uma pastelaria, um mini-mercado, eles sim são a peça fundamental para invertermos esta situação, não a médio nem a curto prazo, mas a longo prazo. E, portanto, isso é um desafio bastante grande. É o maior desafio que eu tenho como autarca. Depois há outros desafios, que são gerir recursos humanos numa Câmara Municipal. Em todas as câmaras dizem-me que é igual. Não é fácil, porque nem sempre conseguimos retirar das pessoas aquilo que nós gostaríamos que elas dessem. Há pessoas desmotivadas, há pessoas que gostavam de ganhar mais, há pessoas que estão cansadas, há pessoas... enfim. E isso prejudica imenso o trabalho que nós temos que fazer. E também, a verdade seja dita, nem sempre resolvemos as coisas metendo mais pessoas, porque é preciso ter disponibilidade, é preciso ter espírito, um espírito muito característico para trabalhar numa Câmara Municipal e poder estar motivado, sentir-se motivado constantemente, e isso é muito difícil de encontrar pessoas assim, muito difícil. E quando encontramos uma, devemos valorizá-la, porque está ali uma pessoa, está ali um funcionário, um colaborador, que independentemente do presidente ou da cor política, vai dar muito a este concelho. É verdade que alguns não são valorizados, é verdade que alguns que já passaram pela Câmara se calhar nunca foram devidamente valorizados, mas eu tenho essa consciência, pelo menos tenho essa consciência e acho que devo tê-lo. Eu estou à vontade para falar da reserva da maneira como vou falar, porque eu sempre fui muito direto e muito crítico da forma como, inicialmente, quando o galardão foi atribuído a Santana, como o gestor da reserva, que era a Câmara, fez essa gestão. Porque foi numa altura de crise económica e social. Estamos a falar ali nos anos a seguir a 2008, 2009, depois da crise económica do subprime, que agora esqueço o nome em português, mas pronto. As pessoas não estavam predispostas a que a Câmara falasse demasiado sobre o galardão que tinha acabado de ganhar. As pessoas não entendiam o que era a biosfera, as pessoas ouviam falar todos os dias da biosfera. A Câmara, na altura, fez um esforço enorme em termos de merchandising, em termos de promoção, em termos de comunicação social, de eventos. Enfim, foi a opção política da altura atenção, eram medidas importantes, mas, na minha opinião, muito precoces. Na minha opinião, não eram entendíveis pela população, porque a população não estava para aí virada. A população não sabia aquilo que era. A população queria pequenas obras junto das suas casas, das suas moradias, etc., que melhorassem as condições de vida deles e no imediato. E era isto que nós sentíamos na rua, porque nós éramos, na altura, oposição, a fazer campanha eleitoral. E, portanto, no início, eu até considero, e por culpa também nossa, que a questão da biosfera foi muito politizada. É curioso que, quando eu começo a ir às reuniões do Comitê MAB a Lisboa e Castelo Branco, em alguns lugares que fui, eu começo a perceber que o problema não era só de Santana, começo a perceber que, infelizmente, algumas reservas que até tinham já há alguns anos e com qualidade, estavam a sofrer devido à alternância política à frente das câmaras, a gestão da reserva sofria com isso. Até que, pronto, eu cheguei aqui à Madeira e disse, ou o Presidente da Câmara disse, isto acontece nos outros lados. E, portanto, isto é um problema que tem que ser ultrapassado da seguinte forma. Nós temos que encontrar aqui parceiros, pessoas da área da biologia, da área da academia, da universidade,
pessoas que nos ajudem, pessoas que nos ajudem a tornar a gestão da reserva, a transformar isto numa gestão técnica. Porque nós, que dados estatísticos é que vamos ter para apresentar num relatório, num décano de relatório de 10 anos à Unesco? É complicado. Depois começamos a conversar, sei que o Presidente da altura fala nesta sequência com o professor universitário aqui da Madeira, muito conhecido, o professor Helder Spêndola, que é biólogo, fala com a doutora Susana Parada, que é a Secretária Regional do Ambiente, e fala no sentido de, nós temos a reserva, temos um galardão, mas nós não temos gente dentro da Câmara capaz de tratar deste, com conhecimento, e precisamos dessa gente. Nós temos uma abordagem diferente em termos de promoção, vocês já perceberam, mas assim o tempo chegaremos lá. Porque eu comecei a perceber que alguns dos passos que a Câmara queria dar, ou tentou dar há 10 anos atrás, são passos que outras reservas estão a dar mais à frente. Primeiro, fazem um trabalho de casa que é importante, de sensibilização também das pessoas, e depois vão para a certificação de parceiros que tenham, adotem, enfim, vou chamar políticas, mas medidas sustentáveis, etc. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Reserva de Castro Verde, na última reunião que estive com eles, em Lisboa. Eles estavam a implementar medidas que, por exemplo, certificação de restaurantes, de hotéis, que é uma medida que nós tentamos implementar cá há 11 anos, mas depois não tínhamos ninguém para acompanhar esta. Não basta ir a um restaurante e pregar lá desculpem a expressão, colar lá um certificado e depois deixar. Não precisa acompanhar. E é preciso que as pessoas se mentalizem. O que é que aconteceu durante estes 10 anos? Nós começamos a notar, especialmente da parte dos agentes económicos, empresários, etc., mais ligados à hotelaria, à verdade, e à restauração, começaram a perguntar a mim, ou então Presidente da Câmara, então, a biosfera, o que é que vamos fazer com a biosfera? Aquilo é importante, acho que vocês devem fazer alguma coisa. É verdade que, se calhar, no início a abordagem foi um bocadinho agressiva, ou não foi entendida, mas acho que vocês devem pegar neste. E nós sempre dissemos, sim, nós não vamos desprezar o galardão, queremos mantê-lo, mas há um trabalho que tem que ser feito, que não é o trabalho que muita gente acha que deve ser feito neste momento. O trabalho que tem que ser feito é um trabalho de trazer pessoas, como eu já disse, que percebam deste, interligar entidades, o Instituto das Florestas, a Secretaria Regional do Ambiente, a da Agricultura, enfim, todas as entidades que, de certa forma, têm uma importância enorme naquilo que é olhar para uma reserva da biosfera e depois trabalhá-la, melhorá-la e promover também, porque nós começamos também a perceber que começaram a chegar cá a Santana alguns turistas, não muitos, mas alguns, que já se interessam pelo galardão e perguntam, então vocês têm cá uma reserva e o que é que fazem? Com quem é que eu posso falar sobre a reserva? Que material é que vocês têm para nós? Por exemplo, um professor universitário alemão, turista, que esteve cá em Santana, foi recebido pelo Presidente da Câmara na altura para fazer perguntas sobre a biosfera. Claro, é verdade, nós confrontamos com um problema que era, nós tínhamos que ter material para dar às pessoas, em mais do que uma língua, obviamente, nomeadamente temos que ter em português e para o inglês, para que possamos ter aqui material de promoção da nossa reserva. Da parte da comunicação social, devo dizer que a comunicação social sempre mostrou um interesse enorme na reserva da biosfera. Sempre. Aliás, até inicialmente irritava-me bastante esse interesse, porque só perguntavam pela biosfera. E, portanto depois tive que me acalmar e percebi que eles até estavam assim meio intencionados. E, portanto, veja, eu acho que nós temos todas as condições para cuidar deste galardão e melhorar bastante. E de certeza absoluta que isso vai ser feito. Porque nós estamos a criar condições dentro da Câmara para termos pessoas que fiquem ao longo do tempo. Eu vou sair da Câmara, mas vai ficar alguém capaz de cuidar do galardão, de responder, de interagir com o Comitê MAB, e isso, se isso acontecer, a reserva tem pernas para andar. E depois temos tido uma colaboração bastante grande e uma abertura muito interessante
por parte da Secretaria Regional do Ambiente, nomeadamente através da professora Susana Fontenha e também do Dr. Domingos Abreu. E, portanto, eu acho que temos tudo para que o galardão seja mais bem tratado e melhorado nos próximos 10 anos. Nós sabemos que as políticas europeias, do ponto de vista do financiamento comunitário, são cada vez mais direcionadas para a economia verde, a tal economia circular, e também para, mesmo em termos de agricultura, para políticas que sejam sustentáveis. Nós temos um concelho com uma grande propensão para a agricultura e temos, nomeadamente, Santana e São Jorge, condições para a prática da agricultura mais intensiva, com o recurso a meios mecânicos. Mas, lá está, sermos reserva da biosfera acrescenta-nos responsabilidades em termos de sensibilizar também os agricultores para práticas que sejam mais sustentáveis. Nesse sentido, sermos reserva, termos esta marca associada a Santana, porque temos outras também muito importantes, como a Laura e Silva, que não é só de Santana, é da Madeira, mas temos uma mancha invejável, temos a Reserva Marinha da Rocha do Navio e temos um património cultural e edificado também interessante, mas acima de tudo o património cultural. Bem, o que é que eu quero dizer com isto? Que de facto poderá ser interessante futuramente nós percebermos se somos ou não somos valorizados por sermos reserva da biosfera neste âmbito, no âmbito do financiamento comunitário, que atenção, o financiamento comunitário não é só a Câmara que se candidata ao financiamento, também são os particulares que podem se candidatar. Temos que pensar também, por exemplo, repare, nós em unidades hoteleiras que adotem, e nós temos aqui uma unidade hoteleira em Santana que é provavelmente a melhor unidade hoteleira da Costa Norte e uma das melhores da Madeira, que é uma unidade hoteleira reconhecida e que reconhecida pelas suas políticas ambientais e que se esforça por também estar associada à reserva da biosfera. Mas há mais trabalho a fazer deles, nosso, e eles próprios também poderão ser parte bastante interessada em usar o galardão para se potenciarem, para serem uma marca mais apelativa, para chegarem a um tipo de mercado que é aquele tipo de mercado que procura estas zonas mais verdes, zonas com menos população, com menos movimento, mais calmas, o tal slow living que está muito na moda e que Santana poderá tirar partido disso. Santana, São Vicente, Porto Menezes, porque os concelhos do Sul, estamos a falar de outras características, sol, praia, mar bom. Santana é isto, pode estar sol, pode estar chuva, o mar está bom, o mar está mau, não há muitas condições de fazer praia, mas existe levadas, trilhos, verde, paz, sossego, e isso é o que nos pode diferenciar e pode cativar aquele tipo de turista que procura cada vez mais este tipo de destino. Se ele souber que está numa reserva da biosfera, melhor ainda. Pessoalmente, para mim, significa o sítio onde eu quero viver e quero morrer. Ponto final, não sequer vale a pena, por mais que eu goste de viajar e gosto dos outros sítios, penso que significa para mim aquilo que todas as terras significam para todos os outros, para si, para o seu colega, a vossa terra. E significa uma terra de gente humilde, muito trabalhadora. Acho que as pessoas do meu concelho são pessoas que não mostram, não têm se calhar aquela característica de querer mostrar. Podiam até dar sinais às vezes de uma certa riqueza, como se costuma dizer, mas não, são pessoas humildes, pessoas que eu acho que se contentam com as coisas simples da vida, com uma espetada, com o convívio com a família e os amigos, e penso que isso é uma característica bastante nossa. Olhando para outros concelhos da Madeira,
penso que é uma característica nossa, sermos pessoas mais modestas, mais humildes, muito trabalhadores, e não são pessoas que sentem necessidade de exteriorizar. Algumas até poderiam fazê-lo e não o fazem. E isso, para mim, é uma característica bastante interessante. Mas é isto, Santana Santana é a vida, é a nossa vida, é o nosso cantinho, onde nós queremos viver e morrer. Acho que isso sintetiza tudo o que eu poderia... Por acaso nunca me tinham feito essa pergunta, é uma pergunta difícil de responder. Um dia destes, eu estava a falar, não sei se já conheceram o compadre José, que é o Marcelino Teles. Eu estava ao telefone com ele a falar sobre a festa dos compadres que nós temos agora, que é uma festa única na Madeira, e que nós queremos muito que ela não se perca, que a pandemia não transforme esta festa noutra coisa qualquer, que não seja aquilo que ela era. E o Marcelino dizia uma coisa muito curiosa. Ele dizia: quem diz mal de Santana diz mal, é como se dissesse mal de mim. Eu não suporto que diga mal de Santana. Foi isso que ele disse. E eu achei muito curioso, porque ele é um defensor nato, especialmente da freguesia de Santana, embora eu penso que ele goste imenso do concelho todo, mas isso resume bastante o nosso sentimento com a nossa terra. Mas isto é normal, eu penso que também o pessoal de Machique também não gosta que digam mal de Machique. Mas achei curioso essa expressão dele dizer: quem diz mal de Santana, qualquer coisa desses géneros. Mas lembro-me, e ele pode confirmar este telefonema que nós tivemos sobre a festa dos compadres. O que significa a reserva da biosfera de Santana? Começa a significar alguma coisa. Penso que começa a significar alguma coisa porque tanto nós, que somos responsáveis pela gestão da reserva, como as pessoas que vivem nesta reserva, começam a perceber a importância da reserva. E, portanto, a reserva da biosfera começa a significar mais um fator diferenciador, quanto a mim até moderno, porque ter associado às reservas da biosfera a entidade, obviamente, que chancela é a Unesco, e a Unesco é uma marca, não sei se poder chamar marca, mas é uma instituição mundial. E, portanto, é de facto aquela instituição que toda a gente respeita e que qualquer pessoa, mesmo mais distraída, quando vê uma bandeira da Unesco, pergunta-se: mas porquê é que eles têm, mas o que é que se passa aqui em Santana? O que é que estes indivíduos andam a fazer? O que é isto? E, portanto, isso acrescenta-nos muita responsabilidade. Acho que temos que melhorar bastante em termos de promoção ou divulgação. Uma divulgação que seja presencial nos locais, ou seja, alguém que visita determinados locais-chave do concelho ter a noção que está numa reserva. É preciso também dar passos em termos de melhoria de algumas condições que nós temos aqui, e, portanto, a reserva significa para mim, neste momento, isto significa percebermos o valor que ela nos acrescenta e trabalharmos no sentido de, ao fim de 10 anos, termos a certeza absoluta que foi muito melhor sermos reserva da biosfera do que o contrário, do que não sermos.